Olá, meu nome é Carla Labonia Passos e eu vou falar sobre a terapia com biofeedback no tratamento da micção disfuncional e refluxo vésico-ureteral em crianças e adolescentes, uma revisão sistemática e meta-análise. A bexiga é um órgão oco que funciona como um reservatório de urina. O músculo detrusor é o seu músculo principal, composto por musculatura lisa, e nele são encontrados receptores beta-adrenérgicos, regulados pelo sistema nervoso simpático, e receptores muscarínicos, regulados pelo sistema nervoso parasimpático. Envolvendo o colo vesical, encontra-se o esfíncter uretral interno, também composto por musculatura lisa, e nele são encontrados receptores alfa-adrenérgicos, regulados pelo sistema nervoso simpático. E logo abaixo encontra-se o esfíncter uretral externo, composto por musculatura estriada, cujos receptores nicotínicos nele encontrados são regulados pelo sistema nervoso somático de controle voluntário. Com relação às áreas do sistema nervoso central envolvidas na micção, merecem destaque o córtex cerebral, em especial o córtex pré-frontal, de extrema importância na micção voluntária, o centro pontino da micção, também denominado núcleo de Barrington, células do hipotálamo, a ínsula, de importante papel no processamento das informações aferentes advindas da bexiga, o giro anterior do cíngulo e a substância cinzenta periaquedutal. Com relação às áreas do sistema nervoso periférico envolvidas na micção, tem-se então o sistema nervoso simpático, cujas fibras são originárias em nível de T10 a L2 da medula espinhal e percorrem através do nervo hipogástreo e plexo mesentérico inferior em direção à bexiga e colo vesical. O neurotransmissor que atua é a noradrenalina, atuando nos receptores beta-adrenérgicos da bexiga, relaxando a sua musculatura, e atua nos receptores alfa-adrenérgicos do colo vesical, contraindo esse colo vesical, facilitando, portanto, o enchimento dessa bexiga. Já o sistema nervoso parasimpático tem suas fibras originárias em nível de S2 a S4 da medula espinhal, que percorrem através do nervo pélvico em direção à bexiga. O neurotransmissor atuante é a acetilcolina, que atua nos receptores colinérgicos muscarínicos da bexiga, contraindo essa musculatura e facilitando, portanto, o esvaziamento vesical. E por fim, o sistema nervoso somático, cujas fibras são originárias em nível de S2 a S4 da medula espinhal, de uma região também denominada núcleo de Onuf, e percorre através do nervo pudendo em direção ao esfíncter uretral externo e musculatura do assoalho pélvico. O neurotransmissor atuante é a acetilcolina, que atua nos receptores nicotínicos, contraindo essa musculatura de forma voluntária. Aqui está representado um esquema gráfico do ciclo miccional, cujo durante o enchimento da bexiga espera-se que tenha contração do esfíncter uretral interno, da musculatura do assoalho pélvico e relaxamento da musculatura detrusora. A partir do primeiro desejo de urinar desse paciente, esse cenário ainda é mantido com a contração do esfíncter, da musculatura do assoalho pélvico e relaxamento da musculatura detrusora, até a tomada de decisão pelo paciente de iniciar a micção, quando de forma voluntária esse paciente relaxa o esfíncter uretral externo, relaxa a musculatura do assoalho pélvico e, consequentemente, contrai o músculo detrusor para então se iniciar a micção. Observa-se que é somente neste momento em que ocorre o aumento da pressão intravesical, que se normaliza ao final da micção, para então se iniciar novamente o ciclo. A disfunção do trato urinário inferior foi descrita a primeira vez em 1973, abrangendo um espectro de distúrbios em qualquer uma das fases da micção, sempre na ausência de doença neurológica ou obstrutiva do trato urinário inferior. De acordo com a classificação das condições que determinam essas disfunções do trato urinário inferior, merecem destaque a bexiga hiperativa, a bexiga hipoativa, a micção disfuncional, a incontinência do riso e o adiamento da micção. Tem-se como conceito de micção disfuncional quando a criança, sem lesão neurológica, contrai habitualmente o esfíncter uretral ou o assoalho pélvico durante a micção.
Esse diagnóstico se dá através do exame de urofluxometria, ocorrendo na presença de curvas com fluxo intermitente ou fluxo em staccato, confirmado em mais de um exame, ou através do exame urodinâmico. Com relação à sua etiologia, acredita-se que se deva a uma contração excessiva do assoalho pélvico e do esfíncter uretral na tentativa de se controlar a perda de urina, decorrente das contrações estáveis do músculo detrusor. Dentre as condições de comorbidades associadas à micção disfuncional, merecem destaque a constipação, a hidronefrose, a infecção do trato urinário inferior e o refluxo vésico-ureteral. Sendo que o refluxo vésico-ureteral consiste num fluxo retrógrado de urina da bexiga aos ureteres ou trato urinário superior, decorrente de uma junção uretero-vesical incompetente. Esse diagnóstico se dá após a ocorrência de uma infecção do trato urinário inferior, acometendo de 20 a 40% das crianças portadoras de infecção. A abordagem diagnóstica padrão desse tipo de condição clínica é a cistoretrografia miccional. Com relação ao mecanismo de formação do refluxo vésico-ureteral, existe uma teoria que correlaciona o refluxo a uma posição anormal do ureter no trígono vesical, ocasionando um trajeto ureteral intravesical curto e, consequentemente, o refluxo de urina. E existe também uma teoria que se baseia na existência de uma incoordenação vésico-esfincteriana, que por sua vez ocasionaria um aumento da pressão intravesical, e esse aumento da pressão intravesical, por sua vez, alteraria o trajeto do ureter nessa bexiga. Com relação ao tratamento utilizado para essas disfunções do trato urinário, merecem destaque a uroterapia padrão, que se baseia principalmente em medidas comportamentais, a medicação anticolinérgica, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico e a terapia com biofeedback associada ou não ao monitoramento eletromiográfico. O biofeedback foi descrito a primeira vez em 1979 e consiste basicamente no retreinamento dos músculos do assoalho pélvico, com a tentativa de se relaxar os músculos do assoalho pélvico para se atingir o traçado eletromiográfico desejado ou uma curva de fluxo de urina ideal, mantendo assim o assoalho pélvico relaxado durante toda a micção. No biofeedback de eletromiografia, a atividade muscular é então registrada através dos eletrodos de superfície, posicionados na região perianal e posicionados também no reto abdominal e no músculo oblíquo externo. A atividade muscular é então refletida como um traço na tela do computador ou através de feedback auditivo, podendo estar associado ou não ao exame de urofluxometria. Aqui um vídeo evidenciando uma curva em formato de sino, considerada uma curva em formato ideal, e aqui abaixo um exame de eletromiografia, mostrando que o ideal é que ocorra um silenciamento dos músculos do assoalho pélvico durante toda a micção. Aqui uma representação gráfica de uma curva de urofluxometria, considerada em formato ideal, em formato de sino, no qual no eixo horizontal observa-se o tempo do fluxo urinário e no eixo vertical a velocidade desse fluxo e também o volume urinado. Aqui estão representadas as curvas de urofluxometria consideradas anormais, sendo que para se ter o diagnóstico da micção disfuncional, deve-se ter a presença de uma curva em staccato ou uma curva em fluxo intermitente. Em 1999, McKenna e colaboradores descreveram a primeira vez a modalidade animada do biofeedback. Essa modalidade utiliza como recurso jogos animados, cujos movimentos representam as respostas musculares apropriadas das crianças. O objetivo da utilização desse tipo de modalidade animada é atingir, com essa forma lúdica de tratamento, melhores resultados e uma maior adesão ao tratamento, especialmente entre a população pediátrica.
O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a eficácia da terapia com biofeedback de eletromiografia no tratamento do refluxo vesicoureteral e micção disfuncional não neuropática em crianças e adolescentes, tendo como objetivo específico verificar se a terapia com biofeedback é eficaz na resolução ou melhora do refluxo vesicoureteral e também dos sinais e sintomas da micção disfuncional. Este trabalho gerou um protocolo que foi registrado no Próspero, que é um repositório de revisão sistemática da Universidade de York, e esta revisão foi realizada de acordo com o Guideline de Revisão Sistemática Prisma 2020. A pergunta de pesquisa foi se o uso do biofeedback é efetivo no tratamento do refluxo vesicoureteral e micção disfuncional de origem não neurológica em crianças e adolescentes, e utilizou seu acrônimo PICOS para responder à pergunta em questão e atender aos critérios de elegibilidade, no qual a população compreendiam pacientes de 0 a 19 anos portadoras de micção disfuncional e ou refluxo vesicoureteral de origem não neurogênica sem cirurgia prévia de qualquer etnia. Como intervenção, o uso da terapia com biofeedback de eletromiografia de forma isolada ou associada a outras terapias, excluídos estudos que não utilizaram biofeedback de eletromiografia e o tratamento cirúrgico. Como comparador, pacientes que não foram submetidos ao tratamento com biofeedback de eletromiografia. Os resultados foram categorizados em desfechos subjetivos e desfechos objetivos. Com relação ao delineamento do estudo, foram incluídos apenas os ensaios clínicos randomizados e excluídos os demais tipos de estudos. A estratégia de busca dos artigos incluídos foi realizada a partir de 7 bases de dados eletrônicos, sendo realizado também a busca na literatura cinzenta. Essas buscas nas bases de dados foram realizadas em um único dia, sem restrições quanto à data ou idioma de publicação. Os estudos duplicados foram removidos com auxílio do gerenciador de referências EndNote. O processo de seleção dos estudos incluídos foi realizado em 2 fases, sendo que na fase 1, títulos e resumos foram examinados de maneira independente por 2 revisores, identificados ensaios clínicos que atendiam aos critérios de inclusão, resolvidas as discrepâncias com o 3º revisor e excluídos artigos que não atendiam aos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos. Já na fase 2, ocorreu a leitura independente do texto completo dos artigos selecionados, fase essa gerenciada pela ferramenta Ryan. O processo de coleta dos dados dos artigos incluídos contou com o auxílio de um formulário para a extração dos dados de cada ensaio clínico randomizado elegível, e os dados foram extraídos e registrados em duplicata, independentemente pelos 2 revisores. A avaliação do risco de viés dos estudos incluídos contou com a colaboração dos 2 revisores, que utilizaram o formulário de coleta de dados previamente estabelecido, e contou com a ferramenta colaborativa Cochrane para avaliação do risco de viés, que consiste em uma ferramenta que classifica como alto, baixo ou risco incerto de viés 7 domínios: sequência aleatória, ocultação de alocação, mascaramento de participante e pessoal, mascaramento de resultados do avaliador, resultados incompletos, relatórios de resultados seletivos e outras fontes de viés. Com relação às medidas de efeito, foram extraídos o tamanho amostral para cada grupo incluído, intervenção e controle, e utilizado o risco relativo para os desfechos dicotômicos e diferença de média para os desfechos contínuos. A meta-análise, quando foi possível de ser realizada, contou com o auxílio do software estatístico RS Studio. A heterogeneidade foi calculada de acordo com o índice de inconsistência quadrado e a variância pelo tal ao quadrado, estimada pelo método Darcy-Mollard. Lembrando que a heterogeneidade nos dá em porcentagem o quão os estudos são diferentes entre si. Foram gerados intervalos de confiança de 95% e o nível de significância fixado em 5%.
A análise da certeza da evidência contou com o auxílio da ferramenta GRADE, que classifica a qualidade da evidência em 4 níveis: muito baixo, baixo, moderado e alto, sendo que esses níveis representam a confiança na estimativa dos efeitos apresentados. Aqui a representação gráfica do fluxograma do presente trabalho, no qual se observa que a partir da pesquisa em 7 bases de dados eletrônicos foram recrutados 4.892 artigos, restando para a fase 1 3.042 artigos após a exclusão dos artigos duplicados. Após a realização da fase 1, foram selecionados para a fase 2 27 artigos. Após a realização da fase 2, 23 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios de elegibilidade previamente estabelecidos e somente 4 artigos foram incluídos no presente estudo. Na busca da literatura cinzenta, não houve inclusão de nenhum artigo. Foram incluídos 4 estudos no presente trabalho, publicados entre 2010 a 2020, todos em inglês, sendo 2 iranianos, 1 brasileiro e 1 da Turquia. Foram avaliados 244 pacientes, com uma faixa etária de 5 a 16 anos, sendo 171 meninas e 73 meninos. Aqui o gráfico representando a distribuição do sexo, com a maioria do sexo feminino. Todos os pacientes possuíam como diagnóstico a micção disfuncional, sendo que um estudo avaliou 17 pacientes também portadores de refluxo vesicoureteral e um estudo avaliou 56 pacientes também portadores de hidronefrose leve a moderada. As ferramentas de avaliação utilizadas tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento desses pacientes foram anamnese, exame físico, exame de urina, diário miccional, questionário DVSS, mapa da enurese, ultrassonografia, urofluxometria, eletromiografia, uretrocistografia miccional e a cintilografia renal estática. Todos os pacientes foram submetidos à uroterapia padrão. 2 estudos utilizaram também como terapia o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Todos os estudos aplicaram o biofeedback de eletromiografia nos seus pacientes pertencentes ao grupo intervenção e somente um estudo utilizou como terapia associada no grupo controle a eletroestimulação transcutânea parasacral. 3 estudos utilizaram a modalidade animada do biofeedback e somente um estudo utilizou a modalidade não animada do biofeedback. Kajbassadeh e colaboradores submeteram 40 pacientes do grupo controle à uroterapia padrão e 40 pacientes do grupo intervenção à uroterapia padrão, associada ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico e ao biofeedback animado, numa frequência de 2 sessões por semana, variando de 6 a 12 sessões. Kibar e colaboradores submeteram 32 pacientes do grupo controle à uroterapia padrão e 62 pacientes do grupo intervenção à uroterapia padrão associado ao biofeedback não animado, com o número de sessões não relatadas pelo estudo. Leite Edian e colaboradores submeteram 28 pacientes do seu grupo controle à uroterapia padrão e 28 pacientes do grupo intervenção à uroterapia padrão, conjuntamente com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico e ao biofeedback animado, com uma frequência de 1 sessão por semana, variando de 10 a 15 sessões. E, por fim, Reis e colaboradores submeteram 4 pacientes do grupo controle à uroterapia padrão associada à eletroestimulação transcutânea parasacral e 10 pacientes do grupo intervenção à uroterapia padrão associada ao biofeedback animado, com uma frequência de 2 sessões por semana, num total de 20 sessões. Os desfechos considerados parâmetros subjetivos analisados foram incontinência diurna, enurese noturna, urgência miccional, pontuação do questionário DVSS e frequência urinária.
Já os desfechos considerados como parâmetros objetivos analisados foram infecção do trato urinário inferior, parâmetros da urofluxometria, ultrassonografia, eletromiografia e o refluxo vesicoureteral. Na análise da incontinência urinária diurna, pode-se observar que 2 estudos obtiveram resultados favoráveis ao grupo intervenção quando comparados ao grupo controle, e o estudo de Reis e colaboradores observou resultados semelhantes entre os grupos. Na análise após 12 meses de tratamento, Kasbastadé e colaboradores observou resultados favoráveis ao grupo controle quando comparado ao grupo intervenção, e o estudo de Leite Seredian e colaboradores observou resultados favoráveis ao grupo submetido ao biofeedback quando comparado ao grupo controle. Já na análise estatística desse mesmo desfecho, pode-se observar que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos em ambos os momentos avaliados, notando-se considerável heterogeneidade entre os estudos na análise após 12 meses de tratamento. Na avaliação do desfecho nurese noturna, pode-se observar que 2 estudos obtiveram resultados favoráveis ao grupo que foi submetido ao biofeedback quando comparado ao grupo controle, e somente o estudo de Reis e colaboradores observou resultados favoráveis ao grupo controle quando comparado ao grupo que foi submetido à intervenção aos 6 meses de avaliação. Já após 12 meses de avaliação, ambos os estudos obtiveram resultados favoráveis ao grupo que foi submetido ao tratamento com biofeedback quando comparado ao grupo controle. Na análise estatística do desfecho nurese, pode-se observar que, aos 6 meses de tratamento, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos comparados. Já na avaliação após 12 meses de tratamento, observou-se um risco aumentado de persistência da enurese de 2,34 vezes no grupo controle, quando comparado ao grupo submetido ao biofeedback. Observem que o estudo de Reis e colaboradores foi o único estudo que demonstrou uma direção de efeito contrária aos demais estudos incluídos, mostrando então um resultado favorável ao grupo controle quando comparado ao grupo que foi submetido à terapia com biofeedback. Na análise da infecção do trato urinário inferior, pode-se observar que 3 estudos obtiveram resultados que foram favoráveis ao grupo submetido ao biofeedback quando comparados ao grupo controle, e o estudo de Reis e colaboradores observou resultados semelhantes entre os grupos. Já na avaliação após 12 meses do tratamento, ambos os estudos obtiveram resultados favoráveis ao grupo intervenção quando comparados ao grupo controle. Já na análise estatística da infecção do trato urinário inferior, pode-se observar que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos em ambos os momentos avaliados. Na análise do desfecho taxa de fluxo urinário máximo, pode-se notar que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos após 6 meses de tratamento, sendo que após 12 meses de tratamento, observou-se um aumento da velocidade desse fluxo urinário máximo de 4,69 ml por segundo no grupo que foi submetido ao tratamento com o biofeedback de eletromiografia comparado ao grupo controle, observando considerável heterogeneidade após 12 meses de tratamento. Na avaliação do padrão do fluxo miccional, observe-se que 3 estudos obtiveram resultados favoráveis ao grupo intervenção quando comparados ao grupo controle, e somente o estudo de Reis e colaboradores obteve resultados semelhantes entre os grupos comparados. Já na avaliação após 12 meses de tratamento, ambos os estudos obtiveram resultados favoráveis ao grupo submetido ao biofeedback quando comparado ao grupo controle. Análise estatística do padrão do fluxo miccional, notou-se um risco aumentado de 1,60 vezes de manutenção do padrão de micção anormal no grupo controle, quando comparado ao grupo que foi submetido ao biofeedback aos 6 meses após o tratamento, e um risco aumentado de 2,70 vezes de manutenção do padrão de micção anormal no grupo controle, quando comparado ao grupo que foi submetido ao biofeedback após 12 meses de tratamento.
notando-se considerável heterogeneidade entre os estudos após 6 meses de tratamento. Na análise do resíduo pós-miccional, pode-se observar que após 6 meses de tratamento, houve uma redução de 11,11 ml do resíduo pós-miccional no grupo que foi submetido ao tratamento com biofeedback, quando comparado ao grupo controle. Já na avaliação após 12 meses de tratamento, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos comparados. Notando-se, no entanto, considerável heterogeneidade em ambos os momentos avaliados. Somente um estudo avaliou como desfecho o refluxo vésico-ureteral, contendo 9 pacientes no grupo intervenção e 8 pacientes no grupo controle. Esse estudo, realizado por Kajbafzadeh e colaboradores, atingiu uma taxa de resolução do refluxo vésico-ureteral de 37,5% no grupo controle, comparado a 88,8% no grupo intervenção, na análise após 6 meses de tratamento, e atingiu uma taxa de resolução do refluxo de 12,5% no grupo controle, comparado a 77,7% no grupo intervenção após 12 meses de tratamento. Na análise do risco de viés dos estudos incluídos, pode-se observar que o domínio, o mascaramento de participante e praticante, ou seja, o viés de desempenho, foi classificado como alto risco de viés para todos os estudos incluídos. A certeza da evidência, avaliada pela ferramenta GRADE, foi considerada baixa para o desfecho em incontinência urinária diurna e foi considerada moderada para os desfechos infecção do trato urinário inferior, enurese noturna e resíduo pós-miccional. O principal fator responsável pela diminuição da certeza da evidência foi a heterogeneidade, especialmente devido às diferenças clínicas da população estudada, as diferenças com relação à terapia empregada e também com relação às medidas de avaliação realizadas. Já para os desfechos taxa de fluxo urinário máxima e padrão de fluxo miccional, o nível de certeza da evidência foi considerado alto, enfatizando que existe uma forte confiança de que o verdadeiro efeito da terapia empregada esteja próximo do efeito estimado. Somente 3 revisões sistemáticas com o mesmo tema foram publicadas até o momento. Essa revisão sistemática, publicada em 2011, não realizou meta-análise e dos seus 27 artigos incluídos, somente um era ensaio clínico randomizado. Essa outra revisão sistemática, publicada em 2015, incluiu 5 ensaios clínicos randomizados, sendo 2 em comum com o presente estudo, realizou meta-análise e os resultados dos desfechos foram semelhantes ao presente estudo, inclusive com relação aos desfechos infecção do trato urinário inferior e incontinência urinária diurna. Essa última revisão sistemática, publicada em 2022, incluiu 7 ensaios clínicos randomizados, sendo 3 em comum com o presente estudo, e obteve todos resultados favoráveis ao tratamento com biofeedback, incluindo os desfechos de infecção do trato urinário inferior e incontinência urinária diurna. De acordo com o presente trabalho, tem-se que o biofeedback de eletromiografia é uma clara opção terapêutica no tratamento da micção disfuncional a curto e também a longo prazo, especialmente no que diz respeito à resolução dos sintomas miccionais e melhora dos parâmetros dos exames de urofluxometria, ultrassonografia e eletromiografia, havendo necessidade de mais trabalhos sobre o refluxo vésico-ureteral. Dentre as principais limitações encontradas entre os estudos incluídos, destacam-se a ausência de uma padronização do recrutamento desses pacientes, a ausência de um protocolo terapêutico padrão de administração desse tipo de terapia, a ausência de um protocolo para o término do tratamento, pois alguns estudos relataram o término do tratamento na ocasião da normalização da urofluxometria, mas isso não é um consenso, e a ausência de uma padronização
da interpretação dos resultados obtidos. Entre as principais causas de heterogeneidade encontrada nos estudos, destacam-se a variabilidade da faixa etária, que influencia sobremaneira no curso natural da doença e também na colaboração da terapia. Crianças mais velhas tendem a colaborar mais com esse tipo de terapia. O tamanho amostral reduzido, encontrado nos estudos, e a grande diversidade na aplicação do biofeedback e também na aplicação das terapias adjuvantes. Então, a partir do presente trabalho, pode-se concluir que o biofeedback de eletromiografia é um método eficaz e não invasivo para o tratamento da micção disfuncional em crianças e adolescentes, e os resultados não são conclusivos quando se trata do tratamento do refluxo vésico-ureteral. Obrigada a todos e gostaria de agradecer ao convite. Muito obrigada.